Olá! Estamos diretamente dos estúdios do Grupo Mais Expressão para um programa Mais Saúde. Hoje temos o grande prazer de estar aqui com um educador físico, ele faz toda a parte de preparação de atletas de grande performance, Vitor Giatti Amgarten. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bom. O Vitor, ele é uma pessoa ele é um profissional com uma graduação, se a gente for ver, eu até me confesso que eu me perdi, mas eu elenquei algumas que até o Vitor vai me ajudar a estar falando. O professor Vitor, ele é especialista em biomecânica. Tu tens formação em Blumenau, né? Tu fez tua faculdade lá em Blumenau. Educação física lá, certo. Ele tem toda a parte da parte cardio na Gama Filho, e ele fez no INCOR, junto aos pacientes do INCOR, importantes locais para formação. Ele tem mestrado em cardio e exercícios, bioquímica da UDESC, né? E UFSC, né, de Santa Catarina. E ele também, junto à parte pública da cidade, tem grande experiência no NASF, né? Ele já podemos dizer que ele é prata da casa aqui de Indaiatuba, é uma pessoa importante para nós. Tem doutorado de Ciências Sem Fronteiras, né? Ciências Sem Fronteiras era um programa do governo brasileiro, né, que apoiava a pesquisa. Acho que a última leva foi em 2015, daí eu tive a oportunidade de participar e ir para fora fazer o doutoramento. Para que local tu foi? Eu fiquei vinculado à Faculdade de Medicina e à Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. De Lisboa. Muito bem. É um local que é importante na formação. Nós temos colegas, inclusive na ginecologia, que eu posso estar, colegas que estão indo para fazer a parte de mestrado e sua especialização em Lisboa, né? Não que não tenhamos grandes centros como os que tu já frequentou aqui no Brasil, mas fora também é muito importante. E nós trazemos esse jovem rapaz aqui para conversarmos. Enfim, hoje nosso foco não é doença. Também nós vamos falar a parte vai se tocar um pouco no assunto doenças, mas principalmente nós vamos falar na parte de prevenção. E prevenção de que forma? Na forma de exercício. Então, nós estamos vivendo o início do ano, muitas pessoas tomando ciência do que elas têm que mudar hábitos, e entre a mudança de hábitos e a aquisição de hábitos, o exercício físico. Professor Giatti, me conte, sair fazendo exercício, como é que funciona? Como é assim? Porque as pessoas, eu vou fazer uma academia, eu quero emagrecer, quero ganhar músculo. É assim sair fazendo? Como é que funciona? Como é que é a sua abordagem? Vamos lá, gente. Quando trazemos esse tema para discussão, né, muitos levam o exercício como uma forma individual da prática, porque a gente se movimenta desde pequeno, né? Então, com isso a gente acha que a gente pode correr, é fácil, ou mesmo a gente anda de bicicleta, né? Só que quando a gente era pequeno, a gente tinha essa prática que era ter a bicicleta como meio de transporte. Então a gente não deslocava mais de 2, 3 quilômetros. Hoje em dia ela foi inserida, né, introduzida, na verdade, para o nosso ambiente de lazer. Então, por exemplo, em Indaiatuba, a rota queridinha é ir para Cardeal tomar café e voltar. E sair de volta são 20 quilômetros. A bicicleta te possibilita esse deslocamento, né, de forma fácil, e contudo a gente tem que ter algumas restrições. Por quê? Não é somente a gente comprar a bicicleta, né, e colocar o uniforme perfeito. E não é qualquer bicicleta de cestinha, que nem a gente era acostumado. Mas claro, tem que ter os equipamentos de segurança, né, óbvio. Exato. Ali, daí tem a diferença, claro, de uma sapatilha para um tênis, mas o intuito, independente se é para o lazer ou para o rendimento, né, alguns cuidados a gente tem que tomar. Um deles é a nossa condição de postura, né? Não é somente que trabalha as pernas, muitas vezes as lesões
Então, vindo por conta de lombar e da cintura escapular, por conta de postura ao longo do pedal. Né? Então, essa percepção de postura, ou às vezes a gente já não tem uma condição ótima de postura fora da bicicleta. Se a gente fica lá pedalando 1, 2 horas, claro que vai sobrecarregar. Há que se ter uma postura em cima do aparelho, no caso da bicicleta, para que não... Seja bem adequado. Seja né? bem... Então, a palavra que a gente usa chama propriocepção. Então, não é o fazer por fazer, né? Então, você vai pedalar, não é só empurrar o pedal, tem uma forma correta, 360 graus para pedalar. É a perna toda que entra como ação, mesmo sendo no lazer, né? Tem alguns que falam, Vitor, eu não quero essa condição, não quero ser atleta. Eu falo, por isso mesmo, você não quer deixar teu lazer. Se você se machuca, também você perde esse momento de prazer, né? De estar com os amigos e dar uma volta, né? E curtir a natureza ali, o ambiente que você está inserido. Perfeito, porque nós vivemos numa cidade, Indaiatuba, esse programa é assistido muito por indaiatubanos, por pessoas da região, mas também nós estamos tendo uma área de abrangência de São Paulo, Santo André. Então, a nossa cidade de Indaiatuba é uma cidade muito solar, que propicia, né, os exercícios ao ar livre. Então, a gente nota, né, que esses exercícios eles estão sendo cada vez mais solicitados. A gente vê os grupos de pedal, que nós vamos conversar um programa exclusivamente sobre ciclismo, sobre pedal, que o professor Vitor, ele é uma área que ele fala com muita propriedade, né? Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Muito bem, um aluno, no meu caso, não vamos chamar de paciente porque ele não vai enfermo, mas diz, olha, eu quero fazer um exercício físico, qual é a abordagem, como é feito? Assim, a pessoa já diz, olha, educador Vitor, professor Vitor, eu quero fazer musculação, eu quero... É a pessoa que escolhe, como é que é feita eu preciso saber como é que é feita essa avaliação. Vamos lá. Carla, o meu método hoje de abordagem, né, por conta dos meus anos ali de experiência na parte laboratorial, em desenvolver protocolos, né, tanto para o paciente quanto para o atleta, a gente tem que ter uma abordagem integrativa. O que é isso? Então, claro, a pessoa vem atrás de uma informação, né, e de uma formação para você conduzi-lo à melhor versão dele. E nisso a gente entra com uma análise global. Essa integrativa que envolve, geralmente eu entro com uma consulta de exercício mesmo em performance e saúde, onde a pessoa vem com um objetivo, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento. Geralmente é o global, são né? os queridos. Aí porque todo mundo está tranquilo, está em busca dessa transformação, a gente está em constante transformação. E daí é onde a partir disso eu vejo alguns pontos, né, para ter como o meu diagnóstico. Então, para eu fazer uma prescrição, como base da educação física, a gente tem postura, tem força de lateralidade, né? Tipo, a perna direita tem que ser a mesma força da perna esquerda, né? Essa percepção da pessoa, quanto que ela tem de coordenação, de equilíbrio. Então, são alguns fatores que eu levo em consideração para a própria prescrição. E, além disso, eu vou um pouco mais a fundo, onde eu vejo se a pessoa pode vir apresentar alguns exames de endócrino, né, de cardio, de ortopedia, bioquímica. Então, a partir de todos esses exames, eu vejo algum déficit, tipo, tanto qualidade quanto limitação dele para colocar na prescrição. Não é somente o objetivo dele vai ser o meio que a gente vai tentar almejar. Então, talvez, tem pessoas que eu fico uma semana para trabalhar essa consciência e ajustar alguma coisa, e tem pessoas que às vezes demora 1, 2 meses para liberar esse treinamento do objetivo dele. Qual que é o intuito? Que ele não se machuque nessa trajetória. Que às vezes, só quero treinar para hipertrofia. E treino de hipertrofia é carga, querendo ou não. Né? E constância. Mas se eu jogar isso logo no início para ele, sem respeitar algumas limitações que ele pode estar apresentando antes, eu posso entrar com lesão com ele e ele acaba com o objetivo dele a longo prazo. Então, o objetivo é mesmo uma educação em saúde, que vai envolver a rotina dele, as 24 horas, né, para ele ter o sucesso de 1 hora. Essa 1 hora repercutir no dia dele todinho, de 23 horas, porque daí vai influenciar
na alimentação dele, como nutrição, o sono, né, o comportamento, o humor. Né? Então o exercício, querendo ou não, essa rotina contribui para diversos sistemas. Então a consulta que eu faço hoje, né, que eu chamo de análise integrativa, é isso, ver diversos sistemas e, se for preciso, até mesmo encaminho para outras especialidades médicas, né? Pode ser até um médico cardio, um endócrino, um nutrólogo, uma gineco, né? Ou uma nutricionista, ou um fisioterapeuta, um osteopata. Então eu consigo ter esse discernimento se eu inicio o processo ou peço mesmo auxílio para algum colega. Porque por mais que a pessoa procure por livre e espontânea vontade, muitas vezes a pessoa tem algumas limitações que tu notas durante teu histórico médico, que não deixa de ser ele faz uma consulta médica, né? Que tu nota e vê essa limitação. Assim, a gente trata o exercício, acho, ainda muito superficial. Né? Então, eu quero, como a doutora Carla falou, né, comentou aí, eu compro um tênis e vou para o Parque Ecológico correr. Né? Isso seria se a gente for montar um treino, seria uma planilha fisiológica, que eu vou controlar daí teu pace, né, o ritmo de quilômetro, eu vou controlar essa quilometragem total, velocidade, né, o cansaço, frequência cardíaca e tal. Isso é uma planilha fisiológica. Mas antes de chegar nesse estágio, a gente tem que ter uma educação de movimento, né, que entra uma planilha biomecânica. Então, realmente você tem que, né, ligar o scanner, mesmo, vai trabalhar o cérebro para ter uma leitura corporal e ver como você está executando aquele movimento. Né? Então, eu digo muito da postura, por exemplo, a gente vai correr 5 quilômetros, né, em pezinho, bonitinho, daí eu quero 5. Aí chega no terceiro, já está todo assim. E corre mais 2 assim. Claro que a corrida vai machucar, se a gente não perceber que perdemos aquela postura. Se perdemos aquela postura, né, a sobrecarga não vai mais no músculo, vai na articulação. Então essa é uma zona de transição que a gente tem que trabalhar onde? É mental e não, né, o físico. Tudo bem que não existe dicotomia entre eles, mas às vezes a gente não percebe. Porque olha que situação, né? A gente está fazendo exercício e, graças à má postura, aquele exercício que era para ser salubre, que era para te trazer saúde e tudo mais, tu acaba te machucando, né? E tendo complicações. Muito bem, eu estava pesquisando materiais a seu respeito, né? Porque quando a gente traz os nossos queridos convidados, a gente dá uma olhada com que eles trabalham. E eu gostaria que tu nos falasse, que tem um capítulo que tu conversa com os teus alunos, com o público em geral nas redes sociais, de como construir os hábitos saudáveis. Tá? O exercício é um deles. Eu acho é o pilar, é a viga mestra de todo o início da boa saúde, esses bons hábitos que a gente precisa para os pacientes, gente. Não é chatice de médico, não é... O exercício físico, eu sei, é difícil, eu também tenho dificuldade em fazer, mas é um alicerce. E eu vi ali como tu orienta, o que tu pode falar para as pessoas que estão nos assistindo. Não, porque aqui nós temos assistindo pessoas que têm condições de ir fazer um perfil e pessoas mais simples. Mas assim, como gerar esse desafio, essa condição? Eu acho que o princípio de tudo, que a gente está até mesmo vivendo mais essa era, é o nosso estado psíquico. Então a gente não consegue conectar ou criar um novo hábito se a gente não tem a própria leitura. Então, desde essa leitura que a gente está falando, sabe, da leitura postural nossa durante o exercício, isso vai possibilitar, na verdade, transferir essa tua autoanálise para o dia a dia. E, querendo ou não, a gente tem que ter essa conexão conosco, porque a partir disso a gente cria disciplina. Então, se a gente não tem nossa disciplina, o controle organizacional do nosso dia a dia, a gente não consegue ir para frente. Porque começar é muito difícil. Eu vou ser bem sincera, e aí o senhor pode... Começar a fazer exercício, no início a gente está motivado, é aquela coisa, é vida nova, ou às vezes está até com problema laboratorial, mas o início é difícil. E a gente tem que ter essa disciplina. E daí, nessa questão, é onde eu trabalho na própria consulta, né, que eu fico em torno de 1 hora
conversando com a pessoa e tentando identificar algumas causas. Por que ele não começou até hoje? Então a gente tenta dissecar esses motivos, porque ele que vai me passar, não sou eu que vou definir esses motivos. Então nessa conversa a gente vai vendo quais são as desculpas por não ter começado. E às vezes... E quais são essas desculpas? Nos conte, a turma quer saber. Tem de diversos. O principal é o tempo, falar, não tenho tempo, né? Ou não quer largar algum hábito. Eu não consigo porque eu gosto de, né, ter o meu ambiente social, ou não vou parar de tomar minha cerveja, não vou acordar cedo para ir fazer, ou tá muito quente, ou tá muito frio. Né? Ou vou sozinho, ou eu não gosto de ambiente fechado, ou eu não gosto de ambiente aberto. Ou a natação estraga o meu cabelo. Ou é muito longe, ou não posso fazer natação porque eu já fui no cabeleireiro, então não dá, ou não posso suar. Não, já ouvi isso de não poder suar. A gente ouve isso. Trazendo um exemplo, eu tenho uma paciente muito querida e eu disse, olha, a senhora vai ter que escolher, vamos ter que, né, nós temos a hidro, aqui na cidade a gente tem uma gama de modalidades para as pessoas, depois eu vou trazer o professor aqui para a gente conversar. E ela disse, eu não gosto por causa do cabelo. E não adianta tu prescreveres uma hidroginástica para uma paciente dessa, porque ela não vai fazer, não é? E daí, quando a gente, né, cruza isso, claro, a gente vai colocar modalidades que o aluno gosta, né? Mas muitas vezes não tem essa experiência, né? Tipo, ele nunca praticou nada. Sim. Então, a gente vai tentando ver o perfil da pessoa e tentar adequar alguma coisa nesse erro e acerto. Mas uma dica principal que eu falo, pessoal que nunca iniciou um programa de exercício, e geralmente eles vêm por indicação médica, para começar, meu médico pediu para eu começar alguma coisa, o que eu faço? Eu falo, primeiro é criar um momento seu. Então, independente se é o exercício ou não, ter 30 minutos seu no dia. Porque é uma forma de controlar toda a sua ansiedade. 30 minutos. 30 minutos seu. Não precisa ser nem exercício, mas pode ser você ficar deitado lá no parque na grama. Ou ficar em casa quieta lendo um livro. Ou... Que é de graça, gente, né? Nada. A gente não está propondo... Para quê? Se você consegue colocar na sua agenda diária 30 minutos de autocuidado, é onde eu sei que você não vai começar o exercício e largar em 20 dias. Tá? Porque são 30 minutos seus. Sabe? Depois que você adquiriu isso, claro, pode ser o exercício, já pode ser com algum profissional para dando esse suporte, né? Mas tem que ser de dentro para fora. Tá? Se a gente ficar como muitos, né, eles vão no médico e não quer auxiliar num tratamento e já quer o remédio direto. Mas o que a pessoa pode fazer para contribuir? Né? Então, essa força de vontade, essa disciplina, o ideal é esse ponto inicial, da disciplina, eu quero 30 minutos e é meu. Eu faço o que eu quiser, eu vou dormir, vou descansar, ou eu vou fazer minha caminhada, ou fazer meu próprio exercício ali, mas é ter essa disciplina de também olhar para si por 30 minutos por dia, mínimo. E aí começa. E daí a questão de vícios, revisar os seus hábitos. Querendo ou não... Carlos, o exercício é um dos fatores de risco mais importante. Quer dizer, é o fator de risco mais importante referente ao sedentarismo. Por quê? Ele é o único que consegue realmente interferir nos demais. Como que é essa relação? Por exemplo, você começa a treinar e você quer resultado, óbvio. Né? Pode ser tanto no físico quanto na sua saúde. Sabe? Não consigo subir um lance de escada. Como que eu posso melhorar aquilo? Treinando, mas ali tendo a dose correta. Mas daí você vai analisar o quanto que você está dormindo, a qualidade do teu sono, se está bebendo muito álcool, se está fumando demais, subiu um lance de escada, não conseguindo respirar na segundo lance de escada. Né? Então, você vai começar a falar, se eu quero aprimorar meu rendimento, eu vou ter que dar uma lapidada nesses fatores de risco. Então, ele tem essa capacidade de interferir positivamente no controle dos demais. Até mesmo isso é comprovado cientificamente por agir na mesma região do cérebro. Né? Então, esses vícios que a gente tem, né, que são dos fatores de risco, até mesmo o sedentarismo ou comer impulsivamente, e geralmente entra muito carboidrato e doce, né? Então eles agem da mesma forma que o exercício age no nosso cérebro.
Então você começa a manipular isso e dosar a quantidade de cada um até eliminar. Então os saltos não é muito indicado. Né? Até mesmo no emagrecimento, se a gente pensar, a gente tem uma dieta, que a dieta é padrão alimentar, não é restrição calórica. Né? Então você tem uma dieta sua padrão de 5.000 calorias, às vezes você vai no Nutri, ele te desce para 1.200, 1.000 calorias. É um belo de um salto. Claro que vai ficar com mau humor, né? Vai querer bater em alguém, né? Não vai conseguir conter toda aquela ansiedade. E daí, qual que é a importância desse Nutri? Né? Ele ir dosando. Então, faz uma semana de 5, vai para 4,5, depois para 4, e vai fazendo essa condução e a pessoa vai se adequando. A gente tem que educar o corpo e criar um novo padrão. Quanto à ciência, a gente sabe, são basicamente 21 dias realizados todos os dias. Exatamente, era isso que eu ia lhe pedir, a questão dos 21 dias. É real? É real. É real, porque às vezes a gente fala dos 21 dias e é real. Professor Vitor, então assim, para nós encerrarmos essa nossa live, que nós teremos várias, qual conselho daria para as pessoas em geral, né? Porque nós temos a maioria que, uma parte que pode ter toda uma atenção especial, mas assim, para o público em geral, o que você aconselharia para os nossos amigos das redes? De forma geral, né, a gente tem esse movimento como o nosso hábito, a gente se desloca todo dia. Mas quando entra nessa questão de se conectar com algum esporte, né, realmente passar um scanner, sabe, e medindo todas as suas atividades. Né, então perceber qual que é a sua postura, como está realizando, ainda mais quando entra com sobrecarga. Né, ver se o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então é uma autoanálise. Né, por mais que seja um lazer, a gente não quer que ninguém se machuque. Então se a gente tiver essa autoanálise constante, a gente vai conseguir desenvolver esse equilíbrio entre o nosso rendimento, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, sem essa lesão e prolongar isso por anos a fio. Perfeito. Gente, professor Vitor, eu te agradeço muito. Teremos mais oportunidades contigo. Tenho assuntos muito pertinentes aqui para nós estarmos conversando. E agradeço desde já a sua participação nas nossas lives do programa Mais Saúde. E nos vemos sempre. Muito obrigada e até o próximo programa.